Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Hoje o nosso tema é sobre a região norte. Sim, vamos falar agora sobre cada região do nosso país e vamos começar pela região norte. Esse assunto está lá no capítulo 6 do módulo 3, da página 340 até 356. Beleza? Vamos comigo! Bom, sobre a região norte, eu tenho que ela é dividida entre 7 estados. São eles: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Bom, a região norte, ela é a maior região do nosso país. Entre sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, a região norte é a maior, disparado. E é interessante observar que boa parte do seu território ela está presente a floresta amazônica. Sim, a maior floresta do mundo, com maior biodiversidade. Vamos falar um pouquinho dela mais tarde. É interessante observar também esses números aqui, ó, falando sobre a região norte. Eu tenho que, quando eu falo de tamanho de território, eu tenho o Amazonas como o maior estado da região norte e, consequentemente, do Brasil. Já em relação à população, eu tenho o Pará como a maior população daquela região. Já sobre o PIB, eu tenho o Pará como o estado mais rico daquela região. É interessante observar que o clima da região norte eu vou classificar como um clima equatorial. Quem lembra sobre climas equatoriais, tropicais, subtropicais? Bom, para quem se lembra, o clima equatorial é o clima mais quente do nosso planeta, porque ele está bem mesmo na linha equatorial. Quem lembra? Aquela linha imaginária que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Bom, esse clima, ele é um clima, como falei, muito quente, porque recebe muita radiação do sol. E por conta da grande quantidade de recursos hídricos presentes naquela região, eu tenho uma dinâmica de chuvas muito intensa em toda a região norte. Então, o clima para a região norte vai ser um clima quente e chuvoso, um clima típico da região equatorial. E essa dinâmica de chuvas, de calor, de muita luz, vai facilitar, vai impulsionar a formação vegetal naquela região. É interessante observar que lá na região norte, boa parte dela chove todo dia à tarde. Não tem aquele dia de verão aqui que nós estamos acostumados, que faz um calorão de manhã e chega à tarde, que é aquela pancada de chuva que não refresca nada, só aquece cada vez mais. Então, lá na região norte, principalmente Amazonas, no interior da floresta amazônica, é muito interessante isso, porque isso ocorre praticamente todos os dias. É muito raro um dia que não acontece isso. Bom, e é interessante perceber que esse clima equatorial vai realizar toda a dinâmica daquela região, alterando e modificando a paisagem daquela região e dando a característica da floresta amazônica que nós conhecemos. Falando sobre a vegetação da região norte, eu tenho a floresta amazônica como a formação vegetal predominante em todo o território da região norte, mas eu tenho a presença de outras formações vegetais, como o cerrado, o campo e a vegetação litorânea. É interessante falar sobre a floresta amazônica, que ela vai ser a predominante nessa região, que é a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta equatorial do mundo, ou seja, eu tenho a floresta amazônica como um grande patrimônio do nosso país. Quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando de quantidade de animais e de vegetais presentes no mesmo ambiente. Em nenhum outro lugar do mundo eu tenho tanta concentração de diferentes tipos de espécies, de animais e de vegetais. Falando ainda sobre a floresta amazônica, eu posso dividi-la, por assim dizer, em 3 partes. Bom, serão essas partes: a vegetação de terra firme. Ele vai receber esse nome por apresentar uma vegetação típica e predominante das florestas, de árvores e vegetação mais afastada dos rios, onde eu vou ter árvores de grandes portes, onde a área praticamente nunca será inundada. Também eu vou ter uma região onde essa parte vai ser mais próxima dos rios, que em um determinado período do ano ela pode ainda
ter esse período de inundação. E são eles formados por capins, ervas e algumas espécies de palmeiras e seringueiras. É interessante observar que essa vegetação ela é adaptada a esse regime, que durante algum período do ano ela pode ter aquela área totalmente alagada. Então essas plantas elas são adaptadas a esse regime das chuvas. É interessante observar também os igapós. Os igapós são uma vegetação composta por arbustos e cipós que crescem em terrenos alagados, ou seja, mais próximos ou até mesmo nos rios mesmo, como as vitórias régias, que é uma planta bem típica e comum da região norte. Já o relevo da região norte, ele é bem interessante, porque eu vou ter o predomínio de toda a região norte de áreas planas. Sim, até esse relevo vai influenciar mais para frente na parte da hidrologia, mas isso vai ser um assunto para daqui a pouco. Bom, o relevo ele sendo plano, eu vou ter três tipos: planaltos, planícies e depressões, aonde a região de planalto ela vai ser uma pequena região, mas essa região de planalto ela vai fazer toda a diferença. Nessa região de planalto eu tenho as maiores elevações do território brasileiro. Lembra que eu falei na última aula que o nosso território ele apresenta altitudes baixas? Sim, e essas altitudes baixas e moderadas, a maior delas está presente lá na região norte, que vai ser o Pico da Neblina, com mais ou menos 2.900 metros de altitude. Não chega a ser nenhuma montanha, nada, mas é a nossa maior altitude. E é interessante observar também, como eu falei com vocês, a maior parte dessa região é formada por áreas planas, áreas aonde os rios irão caminhar muito lentamente, e vai ser uma característica bem básica dessa região, onde você vai olhar para o horizonte e você praticamente não vai ver nada, não vai ver nenhum morro, nenhuma colina, nenhum pico, simplesmente áreas planas. Bom, já pegando o gancho dessa parte do relevo, vamos falar da hidrografia. A hidrografia da região norte, ela é influenciada diretamente pelo relevo plano. Como eu falei, esse relevo ele vai estar ajudando na formação dos rios caudosos, que é bem marcante nessa região. Mas que são rios caudosos? Rios caudosos são os rios muito largos e com grande presença de água, com um grande volume de água. Falando sobre esses rios caudosos, eu tenho o maior exemplo deles, que é o rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, chegando até ter algumas partes dele até 100 metros de profundidade. Bom, terminamos aqui sobre esses aspectos gerais. A aula hoje foi bem curtinha, mas mesmo para apresentar essa região e falar um pouquinho dos aspectos naturais que compõem essa região. Na semana que vem vamos continuar ainda com a região norte, mas vamos estar falando sobre a parte da população, da economia, da atividade econômica realizada nessa região. Então não perca, fique por aqui com a gente, tá bom? Abraço!